Rock, certo ou errado? Nós vamos ver que rock é uma ferramenta de influência. Agora, a maioria dos salvos, dos crentes em Cristo Jesus, não são técnicos em música, não conhecem profundamente, sim, às vezes sabe tocar um violão, cantar algumas músicas, mas estou falando, não conhecem a fundo música e como ela comunica, não sabem as técnicas, não sabem os métodos, os meios que são usados para conseguir certos efeitos. Então a atitude para a maioria das pessoas é, para mim é legal, eu acho bacana, eu acho bonito, é o meu estilo, e daí? Né? Essa minha opinião é tão boa quanto a sua. Eles não sabem de acordo com estudiosos, de acordo com eruditos que entendem a influência que a música contemporânea tem tido na sociedade ocidental, música tem sido a ferramenta principal para moldar pensamento e filosofia. De acordo com centenas de estudos e livros, tem mudado uma cultura inteira. Música. Especificamente falando agora de música rock que tem permeado a nossa sociedade. E nós vamos ver muitas citações, nós temos que ler citações, porque senão vão falar, é a opinião do pastor. Esses são estudiosos, e muitos médicos nós vamos ler hoje, e sociólogos, psicólogos, enfim, músicos. A pergunta é, se é uma ferramenta realmente que tem mudado a sociedade, então a pergunta óbvia é, em que direção as mentes e os pensamentos estão sendo levados pela música rock? Isso nós queremos saber, se realmente é uma ferramenta tão poderosa assim. No livro de William Schaeffer, que nós citamos na última lição, que ele escreveu música rock, é uma fonte secular, é um músico estudioso. Ele diz, devemos ver música rock como um dialeto principal na linguagem da cultura. Uma forte contracultura tem se construído em volta de uma sensibilidade musical, com música como um modo básico de comunicação e expressão estética. Daí ele continua, que música rock tem se tornado uma ferramenta para alterar consciência. Ele chama música rock uma ferramenta, não só entretenimento, uma ferramenta para mudar consciência, a mente das pessoas. E esse homem não é contra a música rock. Veja só, eu estou falando, é uma fonte secular, ele não está criticando, ele só está analisando e vendo o impacto que teve na sociedade. Ele só diz que é um método para mudar o pensamento das pessoas, da sociedade. Então a pergunta é, em que direção a mente, os pensamentos das pessoas estão sendo levadas pela música? Ele dá a resposta, uma resposta clara. Rock tem agido como um catalisador, uma força unificadora e amplificadora de ideias e sentimentos. É um meio de comunicação, um meio de comunicar emoções. O meio é a mensagem. Associado ao rock, por exemplo, está uma seita de irracionalidade, uma reverência ao instintivo, ao visceral, uma desconfiança da razão e da lógica. Continuando, esta forma de anti-intelectualismo pode ser altamente perigosa, pode levar a modos totalitários de pensamento e ação. Ligado a este anti-intelectualismo está um interesse no oculto, mágica, superstição, pensamento religioso, exótico, qualquer coisa que contraria as principais tendências de pensamento ocidental. Também diretamente ligado ao rock está uma obsessão com a mente inconsciente. A força da cultura de drogas tem sido a sua promessa de revelar o homem instintivo, escondido, de liberar o indivíduo de restrições e limitações
de sua mente consciente e do seu corpo físico total ou bruto. Então essa filosofia que ele está expondo, uma filosofia através dessa ferramenta, desse meio de comunicação que é o rock. Agora, se você começou hoje o curso, você perdeu bastante coisa semana retrasada. Nós mostramos que música em si, nós provamos por muitos lados, né? Que música em si tem uma mensagem. Música sem palavras tem um impacto. Eu fiz uma coisa ridícula semana passada. Eu falei, eu vou tocar a Via Dolorosa, né? Sobre o caminho de Jesus até a cruz. Daí eu fui até o piano e eu toquei a Pantera Cor-de-Rosa. Foi uma piada, né? Ninguém sabe as palavras de Pantera Cor-de-Rosa, mas ninguém achava que encaixava com a Via Dolorosa, não é verdade? Daí eu falei que ia tocar Santo, Santo, Santo. Cheguei no piano, toquei um chorinho, tipo tico-tico no fubá. E não encaixou, né? Santo, Santo, eles esperavam, tan, 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 alguma coisa assim, falando da santidade de Deus, mas de fato não encaixou. Por isso que eu fiz isso no começo também da nossa lição, né? Aquele vídeo no começo, até alguns não assistiram o comecinho, mas era meio triste, né? Melancólico. Depois a segunda parte com outra música que coloquei, era até uma piada, né? Parecia uma brincadeira. Por quê? O que mudou? As imagens? Quem achou bem diferente o começo com aquela primeira música, da segunda parte com a outra música que eu coloquei? Quem achou diferente? O espírito. Por quê? As imagens mudaram? Não, foi o quê? O que mudou? A música. A música. Entendeu? A música teve mais impacto que as imagens. E a semana passada, a última lição, nós vimos que a música é muito mais forte e poderoso do que as palavras. Aliás, as palavras você pode praticamente desconsiderar, porque a música fala muito mais alto e mais poderoso do que as palavras. Entendeu? Vimos que quando você fala com alguém, eu estou feliz hoje. Você está mostrando pela forma que você está falando que você não está feliz. Você fala, eu estou feliz hoje? Eu estou feliz hoje, graças a Deus. Daí é diferente. Está vendo? A forma que você fala, seus gestos, o tom de voz, tudo é mais poderoso que as próprias palavras. E a música tem esse impacto. E esses homens estudaram, nós estamos agora nessa lição vendo música rock. E o que esse tipo de música tem comunicado, nós vamos ver como que ela comunica. Na segunda lição de hoje, nós vamos ver como que ela passa essa mensagem. Mas por enquanto, nós só estamos vendo qual mensagem ela passa. Mas depois, na próxima lição, nós vamos ver como que ela passa essa mensagem. Porque música é uma linguagem, e nós vamos ver como que música comunica. E vamos aprender um pouco sobre música hoje. Bom, essa filosofia que ele está dizendo que foi exposta pela música rock é totalmente contrária à da vida cristã. Alguém pode dizer, mas nem todas as palavras são ruins. Mas como eu falei novamente, música comunica sem palavras. Vamos dar uma olhada de perto em rock. Nós vimos que é uma ferramenta de influência. Tem influenciado uma cultura inteira. Nações são influenciadas, estamos vendo, pela música rock. As palavras, mais uma vez eu falei, as palavras somente... O que as palavras fazem? Elas devem reforçar a mensagem da música. Palavras são isso. Inclusive, às vezes uma certa música, pela própria melodia, as palavras já vêm. A melodia cria um pensamento. Às vezes, tipo hinos que nós cantamos, primeiro vem a música, depois as palavras. Está falando da alegria, do amor de Deus. Lembra que eu falei semana passada, né? Cristo me amou e em inglês é love, o amor me levantou, né? Veio por isso, né? O amor, love, lifted me. Tá vendo? A própria melodia trouxe o pensamento da música. As palavras só reforçam a mensagem da música que já tem. Tem certas músicas que não vai encaixar, não dá para você cantar sobre isso. Eu dei exemplos até do mundo, né? Morreu o Papa, nós vimos que eles não tocaram rock e coisas assim, eles tocaram música meio
Por quê? Porque era um tempo solene, e etc. Então música comunica, e o mundo sabe que música comunica, sabe muito bem. De acordo com Schaeffer, que nós lemos, música comunica em um nível abaixo das palavras. E de acordo com centenas de especialistas, as palavras podem praticamente ser desconsideradas. Nesse outro livro, Efeitos Sonoros, Juventude e Lazer e a Política de Rock and Roll, esse escritor Simon Frith, ele é formado na Universidade de Oxford e de Califórnia em Berkeley. Ele é professor de Sociologia na Universidade de Warwick, na Inglaterra. Tem esse livro, escreveu esse livro interessante, Efeitos Sonoros, Juventude e Lazer e a Política de Rock and Roll. Mais tarde, com esse livro, nós vamos ver outros aspectos da música, mas por agora vamos ver o que ele diz sobre letras. Ele diz assim: sociólogos da música popular têm sempre seguido pelos termos mais fáceis da análise das letras de músicas. Tal abordagem com base nas palavras não ajuda a chegar ao significado do rock. A maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado a sua marca. Nós vamos apoiar esse ponto aqui com várias outras fontes no correr dessa lição. Eu provei isso semana passada também. Quantas pessoas vocês conhecem que compram CDs em inglês e nem sabem as letras? E quando eles trazem para mim, para aula de inglês, falam: você podia pegar, eu evito fazer isso, mas de vez em quando eles trazem uma música, dava para você ouvir? Eu tento um pouquinho, não dá, nem eu consigo entender as letras, mas eles gostam da música. Por quê? Porque é o impacto musical. As palavras podem ser desconsideradas. Sim? Continuando, ele vai, inclusive no livro dele, ele descreve certos significados e implicações sexuais na música, nos concertos e nos discos. São muito gráficos até, nós nem poderíamos citar aqui nesse ambiente misto que está aqui hoje. Mas ele mostra que as sons, as técnicas e os atos nesses shows não são inofensivos e ingênuos, mas planejados, ensaiados e projetados para comunicarem uma mensagem. Não é coisa que só acontece, é planejado. Então, você conversa com salvos, eles dizem assim: olha, eu estou preocupado com as palavras, se as palavras são boas ou ruins. O próprio mundo diz que isso daí pode desconsiderar. Uma vez eu estava falando com uma aluna e ela disse para mim: mas são palavras de amor. Ela falando de rock em geral. Que tipo de amor também, né? Continuando, ele diz: a música é alta, ele está descrevendo o tipo de música, insistente no ritmo, construída em volta de técnicas de excitação e liberação. As palavras são dogmáticas e arrogantes, mas as palavras exatas são, veja, menos significativas do que os estilos vocais envolvidos, a gritaria estridente e os berros. Okay? Considere isso então. Essas palavras que nós vamos ver agora, desse médico, Stephen Halpern, também uma fonte secular. Quando digo secular, é alguém que não indicou que é salvo, que é crente. É um médico do mundo, né, que escreve sobre o impacto de música no nosso corpo. Então, veja só o que ele disse, esse médico, palestrante famoso, Stephen Halpern, na área de saúde e de nutrição. Ele mostra alguns comentários muito importantes sobre os sons em nossa sociedade. Então, considere esses comentários dele à luz desse debate sobre MCC, música cristã contemporânea. E quando eu digo MCC, música cristã contemporânea, eu não estou falando de música cristã que foi escrito hoje. Tem muita música contemporânea boa, de acordo com os padrões que nós vamos ver. Música balanceada. Quando nós falamos MCC, nós estamos falando de colocar rock e outros ritmos junto com música com palavras cristãs.
Isso é MCC, ok? Então veja o que ele diz. Esse médico. Palavras são incidentais no seu melhor, ou monótonas e ridículas como sempre. E quando eu consigo entender, isso não é ele, eu estou falando. Quando eu consigo entender as palavras dessas músicas, elas não fazem sentido até. São ambíguas, confusas, às vezes você fala, o que ele está querendo falar? Às vezes você até desconfia, mas será? Né? Mas as palavras, às vezes nem dá para entender o que eles estão falando. Pessoas falam, o que significam essas palavras? Eu falo, eu não sei. Está em inglês aí, mas não tem significado, porque as palavras são, o que ele diz aí, incidentais. Ou monótonas e ridículas como sempre, mas o ponto é que elas não têm importância. O que faz você dançar é a batida, o ritmo, o baixo e a bateria. E com esta mistura e volume, a batida não é somente percebida, mas literalmente sentida, enquanto esse aspecto do setor rítmico predomina sobre a melodia e a harmonia. Então, além dele mostrar a insignificância das palavras, ele se aludeu aqui à ordem na música. Nós vamos ver o que ele disse de música. Três partes da música, o que são? Melodia, harmonia e ritmo. Nós vamos discutir isso na próxima lição, essas 3 partes. Mas ele disse que são... O que ele está dizendo é que música é mais poderoso até do que artes gráficas. Ok? Se você vai... O Davi vai lá na Europa e vê uns monumentos, né? Eu ia falar que ele virou o rosto assim, até tirou foto. Não, mas alguns famosos, Davi, né? Tudo bem. Mas você vê um quadro pornográfico. Ele não viu, né? Mas você vê um quadro pornográfico. Um bom crente, um salvo, né? Vai olhar, se viu, né? Vai virar o rosto e fazer outra coisa, né? Vai para frente, vai para outro lugar. Agora, você não vai pegar um quadro, olhar para aquele quadro, ver a sensualidade daquele quadro e, olha, você vê aquele quadro, vou dançar para esse quadro. Não faz sentido, né? Mas a música faz isso, entendeu? A música tem um impacto, você é envolvido por esse ritmo e o seu corpo vai reagir. Nós vamos mostrar como o seu corpo vai reagir hoje. Porque música tem um impacto mais forte do que artes gráficas. Entendeu? Arte gráfica faz você ver e falar, opa, isso é sujo, é feio, tal. Mas música, você não sabe, mas ele está provocando pensamentos, nós vamos ver isso, movimentos, e só pelo impacto da própria música em si, entendeu? E você não dança a quadros, você dança a música, ok? Esse é uma das poucas fontes cristãs. É um trabalho curto compilado por Dr. Richard Taylor. Ele é formado na Boston University. Ele escreve sobre o estilo de vida disciplinado. Nela há frequentes referências à música. E ele diz: palavras são coisas tímidas. Decibéis e batidas são coisas ousadas, que podem facilmente enterrar as palavras sob uma avalanche de sons. Um pouquinho de religião adicionada irá acrescentar à apresentação uma aura falsa de santidade, mas não será um instrumento que o Espírito Santo poderá usar para trazer avivamento e convicção verdadeira, né? Pessoas, mas esses shows têm muitas decisões. Isso é discutível, né? Eu estou falando convicção e avivamento verdadeiro, bíblico. O fruto é diferente do que nós estamos vendo hoje em dia. Ok, para convencer que palavras são relativamente insignificantes, vamos ver uma outra abordagem aqui, voltando ao livro de Schaeffer, Sr. Schaeffer, Música Rock. Ele diz: comentaristas de rock frequentemente descrevem a música como uma troca de consciência, uma conexão de sensibilidades além do nível verbal, comunicação sem palavras, sem conceitualização verbal. No rock, não há separação entre forma
e conteúdo, já que as duas são fundidas em uma experiência contínua, um pacote de impressões e sentimentos simultâneos. Então ele está dizendo que em rock não há separação entre forma, ele está falando que é a música em si, o som da música em si, e conteúdo, que seria as letras. Ele sugere que nós não podemos avaliar música rock, que é um pacote só, ele está dizendo. Nós não podemos avaliar a música separada das palavras. É isso que ele está dizendo. As duas juntas formam uma experiência que é chamada rock and roll. Mesmo com evidência esmagadora assim, e tem muitas e muitas fontes. Nós passamos semana passada, a última lição, por muitos livros que nós vamos usar no decorrer desse curso. Seculares, que falam vez após vez que a música em si comunica uma mensagem, que rock comunica uma certa mensagem, independentemente das palavras. Mesmo assim, alguns crentes afirmam que eles vão usar rock para comunicar aos jovens. Então esse é um dos argumentos principais. Eles falam, nós vamos usar rock para atrair jovens. Jovens gostam de rock. No decorrer do curso, eu vou mostrar que é absurdo falar isso. Uma vez que você sabe o que rock significa, sabe o que está transmitindo, nós vamos ver mais em detalhes ainda. Seria um absurdo usar isso para atrair jovens, porque seria a mesma coisa para mim, com o entendimento que eu tenho de como a música rock comunica, do que falar, vamos atrair jovens com um striptease cristão, ou algo assim. Absurdo, né? Mas, ou vamos sei lá, fazer dar revistas pornográficas para os jovens na igreja, e daí a gente atrai mais jovens. Sim, você vai atrair bastante jovens. Você fala, mas você está exagerando, vamos continuar, fiquem comigo, ok? Mas as pessoas falam, nós vamos atrair jovens com essa música, eles gostam dessa música, é a música do momento, os jovens querem isso, eles precisam disso. Então eu peguei, por exemplo, esse anúncio de um CD que para você usar supostamente com evangelismo. Ele diz o que? Evangelismo com uma batida. Esse vem de um grupo que oferece recursos para o Ministério de Jovens. É um dos grupos mais lidos, né? Mais comuns no meio evangélico, né? De todos os tipos de igrejas aí. Mas ele mostra aqui com esse anúncio que o propósito da música deles é fazer o quê? De acordo com essa propaganda. De evangelizar, né? Atrair jovens. Evangelismo com uma batida. Quer dizer, vamos usar esse CD para evangelizar, para atrair, chamar jovens. Daí, claro, fica a pergunta, é esse o propósito e esse é o alvo da música sacra? Para atrair jovens? Ou qual é o propósito da música sacra? Eu vou mostrar isso rapidinho, porque isso nós vamos ver, não hoje, na semana que vem, em outra lição. Mas eu preciso passar só rapidinho, porque eu sei que essa dúvida vai aparecer. Qual o propósito, o alvo da música sacra? Louvar e glorificar a Deus. Então, em mais do que 100 das 500 referências, música para louvar e glorificar a Deus. Segundo, é para ensinar, admoestar e encorajar. Em Colossenses 3,16, ensinando-vos uns aos outros, né? Com hinos, cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5,19 também fala desse aspecto de encorajar um ao outro, ensinar doutrina, unir os crentes. Jeremias 31, Romanos 15 fala sobre isso, de fluir junto, como um só, cantar de uma só voz, e etc., para unir os crentes. Também nós vamos ver mais em detalhe esse aspecto da música. Então, esses são os primeiros 3 que mais aparecem na Bíblia. Em quarto lugar, evangelizar. Eu devia ter colocado em aspas, evangelizar. Mas esses são os 4 versículos que pessoas usam. Atos 16. Vocês já devem estar pensando nesse versículo. Quando Paulo e Silas estavam na prisão. E o que eles estavam fazendo lá, na prisão? Fazendo o quê? Tirando férias, né, na prisão, um bom lugar para relaxar um pouquinho, né? Pena que as costas deles estavam tudo ensanguentadas e machucadas, né? Daí ficaria mais agradável aquele calabouço lá. Mas eles estavam
na prisão, cantando, né? E o carcereiro ouviu a música deles e se converteu ao Senhor, não é? Estou tentando pegar, né? Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 16, 25. Bom, já aqui eles estão na prisão. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Nós vamos ver vez após vez que é sempre ao Senhor. A música sacra, sempre ao Senhor. E veja só. E o carcereiro o ouviu. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. E o carcereiro, onde ele estava? Dormindo. Acho que eles estavam cantando uma música de ninar, né? A Bíblia, você não acha que se Deus fez questão de falar que os outros presos os ouviram, você não acha que Deus teria falado e o carcereiro o ouviu? Deus deixou claro que quem ouviu o cântico deles eram os outros presos. Mas quem aceitou a Cristo aquela noite? O carcereiro. Versículo 27. E acordando o carcereiro, o que ele estava dormindo? A música não afetou o carcereiro. Deus fez uma obra naquele lugar, porque eles cantaram a quem? Ao Senhor. Mas não era um meio de evangelizar o carcereiro. A Bíblia nem diz que o carcereiro ouviu a música deles. E outra, por exemplo, Salmo 40, 1-3, vai dizer: e pôs um novo cântico em meu coração, nós falamos isso na outra aula, muitos o verão. A Bíblia não fala muitos o ouvirão. Bacana, muitos o verão. Pode ver lá em Salmo 40. Não falou que muitos ouvirão o seu novo cântico, muitos o verão. Quer dizer, está falando de um testemunho de vida mudada. Sim, pode ser que eles vão ouvir sua música também. Nós vamos falar mais disso em lições futuras, né? Quando pessoas passarem na frente da nossa igreja, a música que sai daqui deve ser um testemunho do que, como nosso Deus é e o que Deus fez por nós. E pode ser usado como uma ferramenta de evangelização. Pergunta, nessa ordem? Sim, nessa ordem. Só essas 4 aparecem no finalzinho. Mas em cada referência vemos que música é dirigida a quem? A Deus. Todas as referências, até essas aqui eu falei, cantaram ao Senhor. A audiência principal, primordial da música é Deus. Música na igreja, sacra. Daí, então, os pontos 3 e 4, que é evangelizar e unir os crentes, eles são complementos, ou vamos dizer, subprodutos de 1 e 2, que é louvar a Deus e ensinar a doutrina. Então, louvar a Deus e ensinar a doutrina em primeiro lugar. Os outros, evangelização e unir os crentes, é uma consequência que às vezes Deus vai usar, mas a música é sempre ao Senhor. Até nesse lugar nós vimos que era ao Senhor. Então essas são as únicas fontes que eles vão usar como, olha, é para evangelizar, mas nunca na Bíblia, nunca mostra que é para evangelização. Agora veja só um exemplo a favor de MCC. Esse homem é o Steve Lawhead. Ele é ex-editor do Campus Life Magazine, que alguns acho que já ouviram falar, Campus Life, evangélico, né, cristão. E ele escreveu um livro em defesa do rock cristão. E a citação que ele faz parece estar de acordo com muitos escritores que já foram citados até agora. Ele parece concordar que a mensagem da música é mais importante que as palavras. Veja o que ele diz: mesmo quando o intento não é expresso verbalmente, veja só, ele é a favor da música rock cristão. Mesmo quando o intento não é expresso verbalmente, o impacto emocional da música é geralmente inconfundível. Em outras palavras, a mensagem é passada alta e claramente, emocionalmente, mesmo não sendo entendida cognitivamente. Então, ele parece concordar até aqui com as outras citações, não parece? A música tem um impacto emocional, mesmo eles não entendendo as palavras. E daí fica a pergunta: como é que algo que comunica sensualidade,
pode ser usada para adorar ao Senhor ou pregar o Evangelho, como ele está dizendo. Então ele responde no próximo parágrafo. Veja o que ele diz. Isso é alguém em favor do rock cristão, escreveu um livro para apoiar ainda. Quando os ritmos de rock são usados com a intenção de adoração, louvor, edificação, qualquer outro propósito maior, ela se torna um animal distintamente diferente do que a besta devoradora e furiosa assolta pela maioria dos álbuns de rock. É diferente porque é infundido com um propósito diferente. Incrível, né? Ele até falou, nota que ele não falou nem as palavras, ele falou o quê? O que ele é usado? Os ritmos. Ele falou dos ritmos ainda por cima. Ele disse que quando esses ritmos são usados com o motivo certo, o ritmo, justamente aquela parte que o mundo chamou de perverso, sensual, sexual. Essa parte da música ele falou que é usado com bons propósitos. Daí fica bom, né? Quer dizer, em outras palavras, ele está falando isso. Veneno não mata se for administrado com amor. É isso, né? Olha, você não entende. Meu motivo é compaixão. Veneno mata. Não importa qual o seu motivo. O que te motiva a fazer isto? Você fala, mas veneno, você não está sendo forte. Alguém já ouviu falar de Pablo Casals? É um famoso músico, né? Mundialmente famoso. E ele disse sobre rock que era veneno em som. Então, sim, podemos comparar assim. Tem um livro interessante com o título Amusing Ourselves to Death, quer dizer, nos divertindo à beça. Em inglês, quando você diz à beça, quer dizer à morte, nos divertindo à morte. Quando você fala, vou me divertir à morte, quer dizer, vou me divertir à beça, né? Então esse livro é Nos Divertindo até a Morte. E ele é um crítico respeitado, educador, sociólogo e teórico de comunicação. Ele escreveu mais do que 15 livros. Ele é professor de artes e ciências na State University de Nova York e da Columbia University. Ele faz citações que mostram claramente a abordagem simplista da citação do Lawhead. Veja o que ele diz nesse seu livro. Afirmar que tecnologia, ele está falando de música, é neutra, é simplesmente estupidez. Então, ele mostrou como que é ridículo o que aquele outro em favor do rock cristão disse. Falar que música, tecnologia é neutra é ridículo dizer uma coisa dessa. Daí ele continua no seu livro dizendo: é inocente pensar que algo que tem sido expresso numa forma pode ser expresso noutra sem que haja mudanças significativas em seu significado, textura ou valor. Em outras palavras, ele está dizendo, é um absurdo você tentar unir letras cristãs com um modo de comunicação do mundo, que no caso é a música rock, e esperar que o significado e a comunicação vão permanecer o mesmo. Entendeu? Você não pode, vou separar, vou pegar essas palavras boas com esse tipo de comunicação, esse meio de comunicação, juntar e depois vai ficar bom. Não dá. Você não pode unir essas duas coisas e achar que os dois vão ficar iguais. Não, um vai influenciar o outro. E a pergunta é então, algo que comunica sensualidade pode ser usado para adorar ao Senhor ou pregar o Evangelho? Esse que o Lawhead disse, olha, pode se for feito com motivo certo, para ganhar almas, por exemplo. Dizer que o certo ou errado é estabelecido por você. Se você fala assim, olha, você só pode julgar se eu estou fazendo com o motivo certo ou não. Então você simplesmente virou o seu próprio juiz. Ninguém pode te julgar. Mas não, a Bíblia diz, não julgarás. Você tem que saber aquele contexto, mas a Bíblia diz, faça um santo juízo. Aquele mesmo trecho. Nós temos que julgar. E nós não podemos julgar, aquele versículo de fato, nós não podemos julgar a motivação de alguém. Eu não posso falar se o Cláudio está fazendo isso por raiva, por amor, eu não sei a motivação dele, mas eu posso falar se algo, que a ação de alguém é correta ou não, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas se você fala, não, mas eu faço por amor, eu faço por almas, então ninguém pode criticar, você é o próprio juiz seu,
Você é a única autoridade, ninguém pode te responsabilizar por suas ações. Isso é uma filosofia bíblica? Não, isso é uma filosofia do mundo. Eu estou fazendo com o motivo certo, para ganhar almas. Quando alguém diz que o que determina o certo ou errado é motivação, está adotando uma filosofia antibíblica, inclusive é uma filosofia familiar, promovida há muito tempo, de existencialismo. É essa filosofia, né? Olha, minha motivação é certa, você não pode me julgar, eu faço por amor, então não me julgue. É a filosofia de existencialismo. Essa filosofia de existencialismo foi pregada há anos na própria música rock. Agora está sendo usada para defender música rock, entendeu? Essa doutrina de existencialismo. Faço uma pergunta. Qual rei de Israel tentou justificar a sua desobediência, alegando ter um motivo certo? Alguém lembra desse rei? Saul. Então você pode ver esse trecho em casa, 1 Samuel 15. O profeta Samuel claramente falou para ele esperar até que ele chegasse para fazer sacrifício. E quando ele chegou, rei Saul já tinha feito sacrifício. Daí quando ele falou, por que você fez isso? Ele falou, eu fiz isso para adorar o Senhor, né? O povo estava esperando, né? E eles precisavam, eu fiz para louvar o Senhor. Quer dizer, eu fiz com o motivo certo, eu fiz para glorificar Deus. Samuel falou, tudo bem. Ele falou isso? De forma nenhuma, né? O que Samuel disse para ele? Inclusive Saul tentou usar essa filosofia de existencialismo. Eu fiz com o motivo certo. Mas ele desobedeceu, ele fez algo errado. E daí Samuel disse claramente para ele, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então verdadeira adoração e louvor acontecem em obediência completa às ordens de Deus e da palavra de Deus. Eu falei outro aspecto da história, mas outra coisa que ele fez, essa história mesmo que eu estava pensando, era quando ele guardou os animais que era para ele matar, lembra? Deus falou para ele eliminar todos daquela cidade e permaneceu os animais. E ele colocou todos esses animais, ele guardou os animais, daí Samuel falou, por que você fez isso? Ele falou, eu guardei para sacrificar ao Senhor. Né? Foi essa parte da história realmente que eu quis enfatizar. Então eles guardaram porque eles queriam todos aqueles animais, né? Mas ele, eu fiz porque a gente queria fazer sacrifício a Deus, mas ele desobedeceu a palavra de Deus. Então o motivo, eu não sei o motivo de coração de Saul, eu não acho que foi por isso, mas vamos supor que foi. Mesmo assim era errado. Porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, clara do Senhor. Então esse pensamento de lawhead é semelhante à resposta que o mundo muitas vezes nos dá. Eu posso adorar a Deus da maneira que eu quiser. Você adora a Deus da sua maneira, eu adoro a Deus da minha maneira. A Bíblia diz, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Né? Antes então nós vemos as características de rock and roll. Último nós temos uma definição de música, uma definição de dicionário geral, o que é música. Esse eu tirei do Webster 20th Century Dictionary. Então essa definição vai estabelecer os ingredientes básicos de música. Música é a arte de combinar sons ou tons vocais e instrumentais em variadas melodias, harmonias e ritmos. Então esses são os 3 ingredientes de música: melodia, harmonia e ritmo. Rock é certo ou errado? Nós vemos que é uma ferramenta de influência. As palavras são incidentais, pode ignorar para a nossa discussão, né? Agora nós vamos ver as características. O que faz rock? Vamos ver então, nós falamos tanto de rock, então vamos descobrir o que é rock, né? O que é rock? Essas são as características de rock, para nós entendermos então o que é. Primeira característica de rock são as batidas fortes e constantes. Então, o ritmo no rock é a parte dominante do som. Vou explicar melhor isso. É alta,
tem uma alta ênfase na batida, e isso distingue o rock de qualquer outro tipo de música. Agora, o que isso significa? No livro A Arte de Rock and Roll, mais uma fonte secular, de Charles Brown, ele discute muitos tipos de rock que evoluíram, desde que foi popularizado por Elvis Presley. E é possível que a semana que vem o Elvis Presley vai nos visitar. Eu não sei. Vamos ver. Pastor, eu não ia falar, vamos orar, né? Talvez a mais importante, ele está discutindo vários tipos de como evoluiu o rock, né? Desde a época de Elvis. Talvez a mais importante qualidade para a definição de rock e rock and roll seja a sua batida. Rock and roll é diferente das outras músicas primordialmente por causa da sua batida. Daí ele continua descrevendo o caráter da batida de rock and roll. Rock também tende a marcar fortemente os tempos de compasso 2 e 4, acentuando-os pelo baterista num compasso de 4 tempos. A maioria dos outros tipos de música acentuam os tempos 1 e 3. Agora, eu preciso parar aqui um pouquinho. Eu preciso deixar bem claro, essa é uma definição de rock, para ninguém falar, para mim isso não é rock. Isso é rock, então eu vou explicar o que é para ninguém mais ter dúvida, o que é rock e o que não é. Ele diz, primeiro, é acentuado, essa batida de rock, que é chamado the backbeat, em inglês, né, a batida de volta, a 2 e 4, geralmente é pela bateria ou própria música. Eu vou mostrar que na própria música você pode criar esse som até no violão. Eu vou mostrar. A batida de rock acentua qual batida de compasso? Que diz aí? 2 e 4. Agora eu vou mostrar. Quem está estudando com Dona Aribel, um dia vai ver esse livro aqui, né? A Arte da Improvisação. Esse é um livro bom de arranjos, né? Na igreja, mais no estilo clássico, no piano. E diz aqui, quando você for tocar música, como você deve ser a sua frase musical? A batida 1 é a mais importante batida do compasso, deve receber mais ênfase do que as outras. Quando uma música está em 4x4, eu estou traduzindo do inglês aqui, mas quando a música está em 4x4, a batida 1 e 3 são as batidas fortes, apesar de que a 3 não é tão forte quanto a 1. A batida 2 e 4 são as fracas. Então ela fala, e daí ele explica como você deve tocar a música. Então, você vai tocar, ouve-nos, pastor divino. Vai. 1, 2, 3 e 4 e 1, 2 e 3 e 4. Da, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e... A 1 e a 3 é a forte. Certo? Alguém no curso que eu fiz, quando eu fiz esse curso em Sertãozinho, perguntou: mas e ouviram de Ipiranga? Então a gente faz na segunda. Fala, ouviram do Ipiranga. Ou é a primeira, viram. Não. Se você vê o livro musical, ouviram de Ipiranga começa na última batida. A primeira batida é ouviram. Então ele faz 1, 2, 3. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Certo? 1 e 3. Entenderam? Esse é o fluir natural da música como Deus criou. Agora, o que os espertinhos do rock fizeram? E eu só vou explicar agora, mas depois nós vamos falar o que isso transmite, qual o significado disso. Mas eles pegam a batida 2 e 4 e essa fica forte. Inclusive, gostei do Davi Lima na aula, né? Um livro aqui eu tenho, muito difícil de tocar essa música. E eu nem estou tentando, mas é uma música evangélica, mas ele quer que você toque no estilo rock. Bem difícil, você vê aqui é tudo sincopada. Eu vou explicar sincopia também depois. Mas
Tan, 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 tan. Você vai enfatizando a segunda batida por toda a música. Porque ele disse o quê? Para você tocar no estilo rock. Então, talvez você não sabia, mas músicos sabem o que eles estão fazendo com a música. Entendeu? E tem uma explicação. Então, o que é rock? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, eles estão enfatizando aquela segunda batida. E a quarta, em vez de quando Cristo sua trombeta, quando Cristo, eles estão pegando a batida de volta. Entendeu? Quando Cristo, 2, 3, 4, 1, 2. Eu vou mostrar isso vez após vez. Com aquele que chama bumbo, né? É isso? A parte bum, né? Bum. Eles vão enfatizando a segunda e a quarta. Eu vou mostrar quando nós tocarmos algumas músicas, vocês vão ver. Eu vou apontar essa é a segunda, essa é a quarta. Segunda e a quarta. Então, isso ajuda quando eu não considero isso rock. Isso é rock estabelecido por autoridade, que entende muito bem música e como que é comunicado. Então, por que é tão importante a ênfase na batida? Essas duas terapeutas musicais que nós já citamos, elas dão a resposta. Elas dizem: é através de nossos corpos que primeiramente respondemos ao ritmo da música. Então, a parte do ritmo corresponde ao que de nós? Do corpo. Vamos então rapidinho falar da ordem correta na vida cristã. Vamos falar de filosofia bíblica, porque esse nosso curso é Música na Balança, uma filosofia bíblica sobre música. A ordem na vida cristã é, primeiro lugar, buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Espírito, primeiro. Segundo, a mente. E o terceiro, o corpo sob controle, sob o severo controle. Nós vamos ver mais sobre isso no decorrer da próxima lição. Então, nós já citamos anteriormente esse sociólogo inglês. Ele fala claramente sobre a importância da batida em música rock. E isso é importante lembrar e entender. Agora veja só, mais tarde nós vamos dissecar na próxima lição, nós vamos entender, nós vamos mostrar que o ritmo tem um fator muito importante na avaliação. Mas numa seção do livro dele, Rock e Liberação Sexual, ele diz: é comum falar sobre a sexualidade da música. Uma fonte secular aqui. Ele nem seria contra isso. Referindo-se com isso ao ritmo da música. É a batida que exige uma resposta física direta. É a batida, é o ritmo que causa a resposta física. Deixa eu tocar algumas músicas. Tá vendo? Tá assistindo a batida? 1, 2, 3, 4. Quem cantou essa música? Foi a Sandi Patty. Uma das mais populares. Quem já ouviu falar de Sandi Patty? Uma das mais... Só minha família? Uma das mais populares. Não, claro, vende aqui, né? Acho que se alguns pensarem um pouquinho mais vão lembrar dela. Ela é uma das mais populares cantoras de música evangélica. Sandi Patty, ok? Desculpa, olha o estilo, né? Tem que falar. Olha a forma que está vestida, a forma que está cantando. A gente vai falar sobre isso também, né? E, então você viu, nosso corpo reage ao quê? À batida, ao ritmo. Isso é errado? Não necessariamente, mas depende da batida, depende do ritmo. Vamos falar mais, ok? Nesse caso é a batida do rock, que nós ouvimos tudo isso até agora. 1, 2, aquela batida de volta, que tem toda essa mensagem que nós vamos ver. Ouça a batida de rock nesta música de coral.
Note como a bateria acentua as batidas 2 e 4. Veja o desenho da bateria que irá aparecer durante as batidas fortes. Podemos dançar com isto? Sim, com certeza. Agora vamos ouvir um outro exemplo de uma música onde aparece a batida de rock, chamado backbeat, que nós iremos estudar em mais detalhes mais para frente. Lembre-se que é esta batida que os especialistas estão analisando. Vamos ouvir nesta próxima música um exemplo onde a batida de rock aparece de uma forma mais discreta, suave, delicado e desenvolvendo aos poucos, de uma forma mais sutil. Então, esses são os dois exemplos. Iremos avaliar tudo entre esses dois extremos nas próximas semanas. Já vimos o que o sociólogo inglês Simon Frith escreveu sobre essa batida. E esta não é uma opinião isolada. Especialistas, escritores entendidos nos ramos de psicologia da música, filosofia da música, sociologia da música, concordam com essas citações e fazem comentários ainda mais diretos. A maioria deles não tem nenhuma experiência na comunidade cristã e muito menos na vida cristã. Mas percebem a importância da música e comunicação muito melhor num contexto psicológico e social do que a maioria dos crentes que tem um ponto de vista espiritual. Não podemos esconder a cabeça na areia e ignorar o conhecimento do mundo. Aprendizado, discernimento e sabedoria não se encontram somente na comunidade cristã. O programa espacial, por exemplo, não é principalmente um trabalho de crentes. Existem gênios eletrônicos que inventaram muitas coisas. Advogados nos dão conselhos nas áreas legais, visitamos médicos e buscamos suas opiniões e pedimos receitas para remédios. Fazemos o mesmo com a psicologia, filosofia e sociologia da música. É claro que, ao mesmo tempo, tentamos não usar opiniões extremas e tolas no campo mais abstrato da ciência social. Mas temos muito a aprender nesta área com estudantes de música. Há, por exemplo, evidência documentada provando efeitos do ritmo sobre o corpo. Carl E. Seashore, que estuda psicologia da música, nos dá uma afirmação conclusiva. A percepção do ritmo envolve o organismo inteiro. Ainda não convencido? Então escute esse médico discutindo a influência do baixo elétrico, o instrumento rítmico principal do grupo de rock, sobre o corpo. Ele diz em seu livro Tuning the Human Instrument, afinando o instrumento humano. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este não é um conceito novo. Há tradições pelo mundo todo que mostram o poder que a música tem para exercer influência específica sobre certas partes do corpo. Sem falar da influência sobre as emoções e paixões do homem. Temos o testemunho de tocadores do contrabaixo elétrico que confirmam que o efeito sensual de seus instrumentos de tom baixo não é desperdiçado, especialmente entre os membros femininos da plateia. Então esse é o médico discutindo a influência do baixo elétrico, nesse caso, do instrumento rítmico principal num grupo de rock, sobre o corpo humano. Então o impacto físico. Música rock, cultura, estética e sociologia, por Peter Wake. Ele recebeu um doutorado por uma tese sobre a estética da música popular. Ele é o secretário-geral da Associação Internacional para o Estudo da Música Popular.
Aí no capítulo 3, intitulado A Estética da Sensualidade, ele diz: portanto, há uma verdade sensual por trás da música rock, que não é ligada à lógica do detalhe estrutural, mas ao invés disso ao som, uma das características superficiais da forma musical. Esta forma musical corresponde ao módulo de percepção e uso no qual a música não é vista como uma forma de expressão semelhante à linguagem com estruturas pré-escritas de significado, mas como uma experiência sensual direcionada ao corpo. Estão comigo ainda? Temos que ler essas citações, né? Porque depois disso não há dúvida mais se isso seria apropriado para o salmo ou não. Isso é o impacto que a música rock quer dar no corpo, o impacto sensual, esse estudioso diz. Peter Wick é um entendido na área. Então, como que algo que comunica a sensualidade pode ser usado para pregar o Evangelho ou adorar o Deus Santo? Como? Como pode ser? Então, rapidinho, vamos terminar essa lição. As características de rock são batidas fortes e constantes naquele tempo que nós vimos. Não seria rock sem essas repetições constantes de padrões rítmicos e melódicos também e harmônicos. A gente vai ver sobre isso depois. Repetição, é isso que eu estava falando agora, e volume alto. Você já tentou conversar com alguém, né, ouvindo o rock dominando o ambiente? E tem outras características que nós vamos ver também, né, que nós vamos ver em detalhes depois. Mas esses são os básicos, né, o que faz a música rock ser a música rock. Voltando para o médium, ele sugere o volume alto, a bateria, a repetição da maioria dos estilos de rock contemporâneo trazem uma semelhança, não por coincidência, à música de transe encontrada em outras partes do mundo. Você já viu alguém da África, crente lá na África, que veio para a América, né, e falou: olha, essa música parece a música que nós tocávamos lá, né? Claro, porque vem da mesma fonte também, né? Inclusive vem dessa mesma raiz. O que é comunicado? Nós vimos uma olhada no que é rock. Agora, qual que é a mensagem do rock? O que esse tipo de batida, esse tipo de música, esquece as palavras, comunica? Qual é a mensagem? Então eu vou ler esse trecho. Você só ouça e tenta pegar algumas palavras do que está sendo transmitido por esse meio, que é o rock. Então esse vem de um artigo da TV Guide, por Alan Willis, chamado Heróis de Rock and Roll. Esse homem escreveu muitos artigos, ele é bem conhecido, muitos artigos sobre música rock no jornal do New Yorker. E aqui ele escreveu, ele revela nesse artigo dele temas que são comunicados através de rock. Agora veja só. Apesar da música ter mudado através dos anos, os impulsos rebeldes que a criaram permanecem os mesmos. Eu mais uma vez fui lembrado do meio básico de rock and roll, sua qualidade irreverente e inovadora, tudo que tinha a ver com o antigo rock and roll, desde a sua batida sexy e letra sexy, até o grito de Little Richard e os quadris de Elvis e o piano anarquista de Jerry Lee Lewis, era uma desgraça aos presunçosos e incompetentes do mundo, era considerado uma ameaça racial e sexual ao estabelecimento. Rock and roll ainda era divertido, mas era algo mais um meio de comunicação global de uma grande convulsão cultural, uma mudança cultural. Agora, esse jornalista e escritor, Stanton Evans, ele estava escrevendo um artigo tentando analisar a violência na sociedade, quem matou John Lennon, falando sobre a morte do próprio John Lennon, foi assassinado, né? E outros presidentes dos Estados Unidos. Ele escreveu, essa foi uma conclusão que ele tirou sobre a música na sociedade. Ele disse: o elemento mais notável desses episódios é a predominância de um zelo revolucionário esquerdista, de uma forma ou outra, mas até isto é mais um sintoma do que uma causa. O que é refletido em um nível mais profundo é um vazio metafísico de um tipo promovido por filósofos da moda, que tem como meta destruir valores e crenças tradicionais. É o vazio que o próprio John Lennon ajudou a encorajar na mensagem nihilista de suas músicas. O que é nihilismo? Vou falar rapidinho. Nihilismo é uma filosofia de redução ao nada, aniquilamento, seita anarquista russa que preconizava a destruição da ordem social estabelecida
sem se ocupar de substituí-la por outra descrença absoluta. Quer dizer, o que é niilismo? Uma filosofia não existe absoluto, não existe certo ou errado, não deve existir religião, não deve existir bom e mal. Foi o que o próprio John Lennon pegou nas próprias letras da música dele, que encaixava com o tipo de música rock. Imagine, né? Imagine all the people, já ouviu essa música? Imagine all the pessoas vivendo sem Deus, sem céu, sem inferno, sem igreja, sem... É isso que a música diz. Essa filosofia nihilista, e pelo artigo dele, ele disse que essa própria filosofia matou ele. Por quê? A filosofia de sem absolutos, sem certo e errado, sem preto e branco, que predomina o mundo hoje em dia. Música, né, nesse livro de Alan Bloom, ele é professor na Universidade de Chicago, livro Fechamento da Mente Americana. Ele diz: música rock tem um apelo somente, um apelo vago ao desejo sexual, não amor, não eros, mas desejo sexual não desenvolvido e sem restrições. Então, quais desses artigos que eu li, que temas vocês ouviram? Fala para mim, o que você ouviu? Temas desenvolvidos, transmitidos pela música rock: niilismo, rebelião, o que mais? Quantidade forte. Mas que ideia está sendo transmitida, né? Anarquia. Sexualidade. Mas peraí, eles estão falando que esse som comunicável. Lembra que eu falei? Você não pode separar o som das palavras. Se eles empregam esse tipo de som, é porque esse som, sim, as palavras deles também eram ruins, mas o som ia junto. É um pacote só. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer? Eles usam esse meio de comunicação que é o rock, porque é esse meio de comunicação, essa linguagem musical que transmite essas coisas que eles pregavam, que eles viviam, que eles vestiam, que eles agiam, que era o quê? Rebelião, sensualidade, anarquia, revolução e niilismo. Esse sociólogo inglês, Simon Frith, desse livro que nós já citamos antes, ele diz: fãs de rock sempre souberam que a verdade sensual da música não depende de regras de expressão. Respondemos à materialidade dos sons da música rock, e a experiência de rock é essencialmente erótica. Esse não é só a opinião de Bloom, essa é Martha Bales, no livro O Buraco na Alma. Eu já citei, falei dela na última sessão. Seria absurdo, ela diz, argumentar que o rock and roll nos últimos 50 anos é religioso, no sentido de ser etéreo, reflexivo e contemplativo, em oposição ao físico, emocional e erótico. Tem alguma justificativa de usar esse tipo de música que tem essa mensagem? Tem? Porém, em círculos cristãos, não somente está sendo ouvido, mas cada vez mais está sendo aceitado como música aceitável para o ministério, para ministrar essa linguagem musical que é o rock. Esse livro aqui, nós nem vamos falar muito dele, mas ele fala sobre a mudança da consciência na cultura ocidental. Ele fala que a música, inclusive esse livro é tão gráfico que nem daria para a gente citar aqui, tão explícito, mas ele fala como que a música tem mudado, a música rock tem mudado a nossa cultura, a vestimenta, a moral, a arte, a religião, tudo. É poderoso. Eu falei que música é muito poderoso. Se isso é verdade, se tem tanto impacto assim, ele até fala de uma sociedade que está obcecada por sensualismo. Imagina, dá uma olhada em volta. Dê uma olhada em volta. E fala que a música não tem alguma coisa a ver com isso também. Terminando, a Bíblia diz então. A Bíblia diz em Romanos 13:14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, crentes, o que nós estamos deixando entrar em nossos corações e mentes? Música que alimenta a carne, essa parte física, sensual, sexual, né, que eles falam, ou que reveste mais do Senhor, como diz esse versículo. 1 João 2:15-16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa música é do mundo. Quem duvida que essa música é do mundo? Escuta, sai pela semana e escuta a música que está saindo de todo lugar. Você sabe que é do mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse. Porém no seu coração não está comigo. Música atinge o coração. E essa parte que você tem que cuidar. Por isso Satanás, ele sabe atingir com a música o coração da forma errada. A gente vai falar mais sobre isso.